Oi, pessoal. Vamos começar agora a correção da semana 3 do PET 4 do sexto ano. Essa semana, o PET traz um texto que não é um texto tão grande assim, mas que trata da Grécia Antiga e trata, assim, 5.000 anos em um texto só. O que é um pouco decepcionante, porque muita gente espera falar mais sobre a Grécia Antiga, mas não é isso. Enfim. Vamos passar para a atividade, tentar entender um pouquinho do que é falado sobre a Grécia, mas é um conteúdo que a gente precisa complementar e estudar mais. A atividade 1 está pedindo para pesquisar no livro didático ou na internet, deveria estar também no dicionário, a definição de alguns termos. E aí nós vamos no Google, porque nós não é besta, não é verdade? Bom, não deu para entender nada, né? Mas só para vocês saberem que as definições que aparecem aqui são definições tiradas do Google, que algumas eu modifiquei um pouco para ajudar vocês a entenderem, mas que essas definições, esses termos têm uma origem grega, mas que eles são usados, entendidos, importantes no estudo de toda a história, de todo o conteúdo. Então, só para vocês entenderem, democracia é um sistema político em que os cidadãos participam. Todos os cidadãos participam, seja diretamente, seja através de representantes, como é a nossa democracia. Política é tudo aquilo que define, que pensa sobre governar, sobre a arte e a ciência de governar. A aristocracia define um governo em que uma minoria da população, claro que geralmente a minoria é rica, uma minoria da população participa do governo e define os limites do governo. Então, democracia e aristocracia são coisas opostas. Diáspora fala de deslocamento de uma população. Há diáspora de diversos tipos. Esse deslocamento ele é forçado, ele é obrigado, ou ele foi incentivado por alguém. A atividade número 2, que está na página 69, já traz uma pergunta que é mais sobre a matéria, vamos dizer assim. Tá pedindo para explicar a diferença de genus e demos. E aí, no terceiro parágrafo do texto grandão, que eu já falei com vocês que é importante ler, ele tá falando aqui dessa mudança. Aí vai falando que no início do período homérico, em 1100 a.C. a 800 a.C., a vida urbana diante das invasões dos dórios deu lugar ao convívio de membros de uma mesma família em uma propriedade de terra, onde todos trabalhariam, colheriam os frutos do seu trabalho, voltados essencialmente para a atividade agropastoril. Essas propriedades familiares foram chamadas de genos e no princípio não havia distinção social. Ao longo dos anos, o número populacional dos genos foi crescendo sem controle e a vida dessas comunidades foi ficando mais complexa e mais densa, sendo necessário centralizar a liderança política, judicial, administrativa e religiosa na figura de um líder que receberia o título de pater. Os habitantes que não eram tão próximos ao pater passaram a reivindicar melhores participações nas divisões de terra, gerando instabilidade social e política. Os gênios passariam a ser controlados por aqueles que tivessem acesso às melhores armas e ferramentas. Ao longo dos anos, gênios diferentes foram se unindo, criando comunidades mais complexas chamadas demos. Ainda não dá para explicar direito o que é uma coisa e outra. Vamos tentar de outra forma. Aqui tem uma representação do aumento populacional até chegar à cidade-estado que não foi discutida no PET. Então, olha, o indivíduo, aquele da região da Grécia, se juntava apenas na sua família e gerava os genos.
que é o Gêneros, então? O Gêneros é uma comunidade agropastoril, uma comunidade da mesma família que trabalhava a terra. Então, é uma comunidade menor que tem pouca ou nenhuma diferenciação social. Como assim? Todo mundo ali divide a mesma terra, tem mais ou menos as mesmas coisas. Nenhum grupo é considerado a liderança. Eles estão unidos, vivendo juntos. Está baseada nas atividades agrícolas. Aí, com o aumento populacional, os gêneros começaram a viver juntos, em frátria, tribo, por fim, o demos, que é o que é tratado na questão. O demos, o que é? É uma comunidade maior. Com uma comunidade maior, algumas dessas famílias tinham melhores condições do que as outras. Algumas tinham mais armas, algumas tinham mais ferramentas, algumas tinham mais terras. Então, há diferenciação entre os grupos, não é todo mundo no mesmo lugar. Por isso, surge a necessidade de uma liderança. Essa liderança vai beneficiar ou não aquele grupo que está mais próximo dele. Essa liderança ganha o nome de pater. Eu coloquei essa imagem para vocês lembrarem que o pater aí define também o vocábulo que hoje a gente usa como pai. Só para vocês entenderem que a ideia de que o pai é o líder vem um pouco desse vocábulo. Então, como fica a resposta? Os Genos é uma comunidade menor, com membros de uma única família que viviam em uma propriedade rural onde plantavam e colhiam. Com o crescimento dos Genos, que é crescimento populacional, aumento de pessoas, as comunidades foram se tornando maiores e mais complexas, sendo necessária uma liderança, o Pater. Essa comunidade maior é o Demos. A atividade 3, que está lá no finalzinho da página 69, eu achei a mais difícil. Vamos analisar ela com calma. Traz um texto aí, e nesse texto está falando sobre a ideia de história antiga, do próprio conceito, da própria ideia da ideia. Então, no comecinho, já fala assim, a ideia de uma história antiga foi desenvolvida por pensadores europeus do Renascimento. Para eles, era a história antiga do seu mundo. Mas é ainda a história antiga do nosso mundo? Bom, vamos pegar essas duas linhas para a gente entender? Primeiro, ele está falando que a história antiga foi criada pelos europeus durante o período do Renascimento. Lembrando que o período do Renascimento é de mais ou menos 1500 depois de Cristo. Bom, aí o que ele está dizendo? Que esses homens que estudavam história, que pensavam história lá no Renascimento, eles pensaram assim: nossa, o que é antigo para mim? Eu aqui em 1500, o que é antigo para mim? E aí ele volta e pensa: ah, a Grécia é o mundo antigo do meu mundo aqui em 1500, não do meu mundo em 2020. E aí, quem eram esses pensadores? Eles eram homens brancos e europeus. Por que isso é importante? Porque toda a ideia de história antiga e toda a ideia de história, depois de um tempo, passou a ser baseado nessa ideia. Um homem branco e europeu. E a ideia de história começou a ser construída dentro dessa noção, a história do homem branco europeu. Aí para frente, no texto, vai falando. De fato, a própria ideia de história antiga representa uma visão europeia da história, um certo modo de ver a história mundial de uma perspectiva europeia. Em escolas e universidades brasileiras, a história é ensinada como uma sucessão evolutiva que chega ao presente, seguindo certos períodos: pré-história, depois história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Só existe história na América. Até mesmo o Brasil e as Américas são incluídos depois de sua descoberta pelos europeus, isto é, só quando se tornam uma parte da história da Europa. O Império Romano, que constituía a maior unidade política dentro do que chamamos de história antiga,
incluiu áreas que ninguém hoje definiria como europeias. Aí o que vem? Vamos ver essa parte também. Só existe história na Europa, até mesmo o Brasil e as Américas são incluídos. Por que ele diz isso? Porque a ideia de uma história antiga exclui o passado do território brasileiro antes de ser o Brasil, que é o território onde viviam povos indígenas, povos que tinham outra organização. Aí, nesse textinho, o autor falou que em escolas e universidades é isso que é ensinado na história. Mas a gente já viu, até aqui no PET, que não tem sido assim. A gente já viu sobre a pré-história brasileira, a gente já viu sobre a pré-história da América. Então, essa visão é uma visão que está mudando. Bom, exclui a história da África e da Ásia. Mais uma vez, era uma história que excluía o território africano e a Ásia. Depois de muita luta dos grupos dos movimentos negros, a história da África passou a ser incluída também na no ensino de história. E é uma história bastante importante para a gente, porque os africanos ajudaram muito a construir o nosso território hoje. Então, o que o texto está falando é que a história que foi ensinada, a história antiga, excluía o passado brasileiro, excluía a África, excluía a Ásia e ainda não discutia a própria noção da história. Como assim própria noção da história? Porque a história antiga é antiga dentro da visão daquele moço renascentista. Mas e para a gente? Será que ela é também uma história antiga? E mais, aquele homem europeu olhava para essa história antiga e pensava: isso é o ideal, é o meu ideal de história, é o começo do meu mundo. Agora e hoje, será que ele é o começo do nosso mundo? E aí o PET traz duas perguntas. Na letra A versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo? Ou a do Brasil? Não, pois exclui o passado de diversos povos, dos africanos, dos asiáticos, inclusive daqueles que viviam no território onde hoje é o Brasil. Então, quando a gente fala de história antiga, a gente está excluindo nossa própria história. Essa história antiga é a história antiga da Europa, não a nossa. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Vamos pensar. Se considerarmos que a história antiga trata de um tempo antes do que a gente viveu, então de um tempo antigo, pode sim. Mas se pensarmos que algumas pessoas consideram como clássico uma coisa ideal, aí não, porque para nós essa história está distante das vivências dos povos originários do Brasil. Então, para a gente, essa história não é clássica, porque ela não fala do começo do nosso mundo. Achei difícil essa questão. Talvez vocês não compreendam ela inteira, mas é uma discussão importante. É importante também ler o texto que está no PET e buscar novas informações sobre o conteúdo.